Fala, fãs de duas rodas! Hoje vamos estar falando da terceira etapa do Mundial de Motocross, do MXGP, que rolou na França, em Saint-Jean-d'Angely, uma pista tradicional, num vale, super linda, né? Cheia de gramados e tudo mais, mas tem suas peculiaridades, né? A pista com muitas pedras, a previsão era de chuva, então eles cortaram uma parte cortaram entre termos, né? Deixaram a pista um pouco mais veloz, a parte que descia para a largada. Então, teve pilotos que foi pego desprevenido lá com super tombos, já vamos estar mostrando para vocês. Lembrando que o fã da França, né, aquele acalorado, igual os italianos, assim, eles gostam mesmo, eles fazem barulho, eles torcem muito por seus pilotos, que bateu na trave ali, quase conseguiram uma vitória. São Pedro também teve sua parte, né, no evento, né, ele aos poucos dava uma chuvinha, como eu disse antes, né, tinha previsão de chuva, então o pessoal deixou a pista um pouco mais rápida. Normalmente é uma pista um pouquinho mais travada, então o pessoal sabia da previsão, se manteve com essa opção. E até nas transmissões, né, a 250 não foi judiada, né, mas porém a 450 em ambas baterias, me desculpem, teve um pouquinho de tempero da chuva, né? Lembrando que, como eu falei, a pista tem muitas pedras, então normalmente nesse estilo de pista você tem que andar apoiando, né? Então eles não deixaram o terreno super fofo, lá faz muita canaleta, é o engraçado, né? Tem muita pedra, mas ao mesmo tempo o tratamento que eles fazem, ou o tipo do solo, deixa a pista bem mole. Então, como teve chuva, essas coisas, então a pista ficou super técnica, pegou seus pilotos desprevenidos aí, em cada categoria foi mudando, né? Então, vamos dizer assim, principalmente na 250, no começo da bateria, uma linha era rápida, depois já voltava as linhas internas, e vice-versa, né? Em alguns lugares a linha interna no começo era mais rápida, depois as linhas externas eram mais rápidas. Já vamos estar falando disso também. Teve piloto que estava andando com o dedo quebrado e não era o Yoshimoda, né? Então teve outro piloto que quebrou os dedos, estava correndo calado, aí a gente ia até meter o pau nele, porque ele perdeu muito rendimento no campeonato. Então tem que tirar o chapéu, né? Para você ver como esses caras são super atletas. As corridas pareciam um pouco monótonas, ainda mais depois da primeira bateria, né? A primeira bateria não teve tanta aquela emoção, mas a segunda bateria de ambas categorias foi sensacional. A MX2, então, pegou fogo, né? A bateria inteira, né? Lembrando que a MX2, cada etapa, né? Cada bateria, às vezes de sábado para domingo, tem um novo líder aí. Então, vamos ver tudo o que rolou nessa etapa. Roda a vinheta, já põe para seguir o canal aí, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, fortalece a firma, para você não perder nenhum material. Tem bastante coisa que a gente tem trago, mudamos um pouco o método que a gente tá fazendo dos vídeos aqui. As corridas vocês já assistiram, a gente tem trago mais as fofocas, o que aconteceu, coisas, as peculiaridades de cada etapa e dos bastidores. Então, vamos para cima. Brá! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, a MX2 está pegando fogo. Em 3 etapas, a gente teve 4 head plates, né? Começamos com o André Adamo vencendo na primeira etapa na Argentina, a classificatória. No domingo, ele começou com o head plate. Quem levou a melhor era para ser o outro piloto da KTM, né? Simon Langenfeld, que acabou perdendo o overall no finalzinho. Aí, Kai de Wolff assumiu o campeonato, a liderança do campeonato na segunda etapa. No sábado, Sasha Kunen vence, tem um ótimo resultado, assume a liderança do campeonato. Domingo, na lama, sofre com péssimos resultados. Kai de Wolff assume o campeonato novamente. E nesse sábado, na França, Kai de Wolff tem problemas mecânicos com a sua moto. A gente não sabe ainda o que aconteceu. Com certeza foi algum problema no câmbio da moto. E quem assume a liderança do campeonato de sábado para domingo é Liam Everts, que era um cara que não era nem cotado para correr, né? Ele acabou caindo na China, machucou o pescoço, até ele mesmo fala aqui.
as coisas, nem ele sabia se ia correr, a equipe até ligou para ele e falou, meu, você vai correr a abertura? E de última hora eles decidiram que sim, e tem dado tudo certo. Até na entrevista o chefe da equipe fala que como ele assumiu a liderança do campeonato, tudo, para ele tirar a pressão, ele sabe que ele não teve uma pré-temporada muito boa, não teve uma pré-temporada, né, praticamente só fez a parte física, não conseguiu andar de moto para poupar o pescoço. Quando ele foi liberado, faltava 1,5 semanas, 2 semanas para começar o campeonato, e tá aí, né, às vezes o cara tira aquela pressão que ele treinou, que ele fez isso e aquilo, e deixa fluir, e tem acontecido os resultados, né, claro que a MX2 está bastante inconstante, os resultados de todos os pilotos. Isso favoreceu um pouco mais o Everts, que tem conseguido boas largadas, porém nessa etapa ele liderou as 2 baterias, ou deu combate, né, praticamente nas 2 baterias, porém a partir dos 15 minutos a falta da pré-temporada tem contado, e muito, né? Porque a gente fala de pré-temporada, é onde o piloto roda bastante, a gente diz, onde a gente cria o lastro, né? Lastro é vamos dizer assim, o quanto o piloto aguenta. Então, na pré-temporada, o piloto anda bastante de moto, faz bastante baterias longas e depois eles diminuem o tempo e aumentam a intensidade. Então, no meio do campeonato fica muito difícil de você fazer isso. Por quê? Porque judia muito da tua musculatura. Então, você põe intensidade e tempo, vai arrebentando muito a musculatura. Você treina um dia, você tem que descansar 2 dias, ou treina 2 dias fortes. Então, ainda mais que agora está no meio do campeonato, tem mais as viagens, tipo, foram para Argentina, voltaram, descansaram um final de semana, já foram para Espanha, daí já em seguida na França, agora tem mais 1 ou 2 final de semana livre, eles vão para Itália, na areia. Então isso é complicado, você ajustar os treinamentos durante o campeonato, e isso que eles já sabem quando vão correr. Imagina aqui no Brasil, que a gente, mudança do calendário é toda hora, arena no meio e tudo mais, então é muito mais difícil você moldar a tua preparação física, né? Para os preparadores físicos, isso é a parte horrível, né? Eles falam, puta que pariu, eu fiz todo o cronograma, vou ter que mudar de novo. Então, fica dessa parte. Eu acho que o que está faltando um pouquinho para o Leon Everts é só a constância, né? Velocidade ele tem, na etapa da lama ele, vamos dizer assim, talvez ele não precisou, fez boas largadas, não precisou andar seu 100%, mas nessa ele sofreu do metade das 2 baterias, ele perdeu um rendimento um pouco ali, caindo para trás nos resultados. Então, mas tem uma explicação, né? A gente já sabia, então acho que a partir do momento, vamos dizer assim, acho que como para ele está sendo tudo lucro, se ele não botar a pressão que ele tem que se manter na liderança do campeonato, isso e aquilo, claro que tem o pai dele por trás, o avô, né, que já são campeões mundiais, o Leon Everts tem batido na trave, né, tanto na 80 quanto na 125, ou no europeu, ele sempre estava, às vezes, liderando pelo campeonato, se machucava, né? Vamos ver como que vai acontecer essa temporada de 2025 para a família Everts, se eles conseguem meter o terceiro familiar como campeão mundial, né? Já tem os 3 vencedores, falta ser campeão mundial aí na família. Agora, falando das baterias, né? Como eu falei, a primeira bateria foi meio chata e tudo. Simon Langefeld conseguiu largar bem na primeira, assumiu a liderança ali na metade da bateria, praticamente com 10, 12 minutos, quando o Everett sentiu um pouquinho. E o Simon Langefeld me lembra um pouquinho de mim, assim, porque meu irmão fala, pô, cara, a gente pensa que você vai arrebentar, vai andar pra caralho e você não anda nada. E na outra etapa a gente pensa que você vai se andar uma bosta e vai lá e ganha. Então, essa constância é muito difícil, né? Às vezes, o piloto entender o corpo dele, hoje eu tenho muita experiência, né? Então eu já sei como que eu tô me sentindo fisicamente, isso e aquilo, vamos dizer assim, a confiança e tudo mais. Então, acredito que o Simon Langefeld tem tudo, já venceu, né? Já começou liderando o campeonato em 2022, se eu não me engano. Então teve 2 anos meio abaixo. Esse ano tem tudo para vencer, né? A primeira etapa deixou a vitória e o head plate fugir entre os dedos, se recuperou muito na pontuação nessa etapa, brigou muito na segunda bateria, né? Ele que estava na liderança foi ultrapassado e depois no final da bateria começou a ganhar rendimento, né? Então, como eu falei até um pouco antes, a bateria mudou muito, principalmente na 250, né? Em ambas baterias, não vou falar primeira bateria, segunda bateria, mas principalmente na segunda, que a pista estava um pouquinho mais detonada, eles reformaram algumas áreas. Então, ali o Everts tirou a carta da manga ali, onde ele passou tanto o André Adamo e o Simon Langefeld. Além da decidinha que fazia a curva para a direita para subir para as costelas, ali aquela linha de fora ele já saltava encaixando, ali era muito rápido. Depois já começou a detonar aquelas linhas, já começou a por dentro ficar rápido novamente.
Então, o piloto, pra você ter noção, o cara tá ali, começou a bateria, pô, minhas linhas são essas daqui, são as mais rápidas, de repente, começa a ficar mais lento. Então, o piloto tem que tirar essas cartas da manga, né? Além de estar super concentrado, tem que estar prestando atenção na pista, né? Conforme como a pista tá mudando, né? Então, principalmente na 250, né? O pessoal, até o Palmalin, que era o apresentador oficial, ele fala, né, que aquela pista ela tinha uns detalhezinhos que fazia total diferença, né? Principalmente pro triplo da subida antes da chegada e o subidão depois da mesa descida, aquele subidão, né? O slingshot, né? Tipo, o pessoal entrar e conseguir sair embalado. Na primeira bateria, se não me engano, na primeira, tinha uma canaleta no meio, só que porém o Simon Lefebvre bateu muito na trave nessa linha, principalmente na segunda bateria. Ele sai dentro da buraqueira. Então, ali o piloto tipo, é um errinho da pista que ele perde um segundo e meio. Toda a vantagem que ele tirava no resto da pista, ele perdia ali. Então, quando o piloto às vezes ultrapassa, você pegar as linhas do piloto, ajuda e ajuda muito. Então, ele conseguiu recuperar no final, mas não conseguiu dar combate nas últimas voltas para Adamo e Tristan Thibault. Agora falando do companheiro de equipe do Simon Lefebvre, Sasha Cunin, né, que começou na etapa da Espanha, na segunda etapa, liderando o campeonato no domingo, né, e teve péssimos resultados sábado na França, estava liderando sozinho o duplo da descida, né, não era engraçado, era super veloz, né, saltava o duplo e se descia moendo para a reta da largada, né. Antigamente, como a pista era menos veloz ali, aquela partezinha, se saía mais parado, ele era mais fechado a curva. Então o pessoal deixou um pouquinho mais aberto e o pessoal descia se matando, tanto que, vamos dizer assim, a Sasha Cunin foi pego desprevenido, a moto dá uma escapadinha, bate na bunda dele, ele com aquelas super pernas dele, dá como o Leandro Silva fala, um pombo sem asa, né? Dá um Superman, cai um super pacote e levanta, ainda faz um sexto no sábado, né? Ele consegue salvar um bom resultado, vamos dizer assim, faltando acho que 3 voltas ali, ele perde a vitória. Tava já com uma diferença muito boa. E no domingo, a primeira bateria larga bem, não consegue um bom rendimento, termina em quarto, quinta a primeira bateria. Na segunda, larga na ponta, na primeira descida, o cara cai um tombaço. Vou estar mostrando para vocês o vídeo aí, que chega a dar medo, né? E o incrível, levanta e vem recuperando, termina entre os 12 primeiros. Não sei exatamente a posição, eu esqueci de ver aqui para vocês, colocar na minha colinha, mas tem que tirar o chapéu. O campeonato só está começando, né? Ainda tem 17 etapas, já deu uma boa diferença na pontuação, mas essa etapa, o homem borracha aí me surpreendeu. Outro piloto que, vamos dizer assim, que eu acredito que, igual eu falei, que as corridas foram meio monótonas a primeira bateria, né? Kai de Wolff é o atual campeão, né? Na minha opinião, na primeira ele largou por fora, na segunda ele largou mais por dentro, mas ele não conseguiu sair tão bem no pelotão. Ele saía tão bem entre termos, saía em 15º, né? Saía entre os 8 primeiros e demorava para ganhar rendimento, né? Ele pegava um pouquinho mais a parte física. Talvez a pista, por estar um pouquinho mais fácil na primeira bateria, foi um pouco mais difícil. Na 250, o pelotão tá muito próximo. Não tem aquele piloto que cai na primeira curva, levanta, faz um terceiro, um quinto, né? Tipo um Erlens da vida, que vem lá da caixa prego, recuperando o terreno e vence. Então, vence ou briga na frente, né? Então, não tem nenhum piloto que tem para tira essa carta na manga, bate no peito e garante, né? Talvez o Kai de Wolff tenha sentido um pouco o peso do número 1, ele é um piloto mais pesado, nas largadas dava para ver, por mais que sábado a moto dele quebrou, ele não pontou, né? Perdeu o head plate para o seu companheiro de equipe. Ele, nas largadas, na primeira ele largou mais por fora, a segunda mais por dentro, lembrando que ele era um dos últimos a alinhar, porém dava para ver que na reta a moto dele não rendia tanto, talvez por ser um piloto mais pesado, mas ao mesmo tempo ele tem a experiência, acho que tem contado um pouco para ele não tem, vamos dizer assim, se apavorado, né, cometido erros bobos, uma hora ele saiu fora da pista, principalmente na segunda bateria, né, no finalzinho ali, mas ele tem se mantido calmo, vamos dizer assim, isso que tem me chamado a atenção, né, não tem deixado o peso do número 1 pegar ele. Claro, tem vencido, tem tido bons resultados, porém não tá tirando aquela carta da manga, como ele estava no final da temporada do ano passado, né? Largava, brigava entre os 2, 3 primeiros ali, mesmo largando mais para trás. Então, estamos no começo do ano, ainda tem 17 etapas, né? Ele que começou a treinar um pouquinho mais tarde, treinou um pouco mais de Supercross, né? Ele queria ter corrido o Paris de Supercross, a Husqvarna não deixou. Então, vamos dizer assim, teve esse azar, então ainda está na briga pelo campeonato. Acredito que na próxima etapa é na areia,
e na Sardenha, então é ali onde ele vai fazer a diferença. Esperamos que ele mostre todo o seu potencial na areia, né? O pessoal estava comentando que ele era o novo piloto mais rápido do mundo na areia e tinha batido Jeff Van Herlings no ano passado no campeonato holandês. Outro piloto que venceu e mostrou uma ótima evolução, né? Se recuperou no campeonato foi André Adamo. André Adamo que andou muito, principalmente na segunda bateria, né? Na primeira ele fez um segundo lugar, tentou se aproximar do Simon Leonfer no finalzinho ali, não conseguiu, manteve a diferença, foi um pouco monótona uma coisa, como eu falei para vocês, mas na segunda bateria o bicho pegou fogo, né? Ele foi para segundo, saiu em segundo, caiu para quarto, aprendeu ali com as linhas, né, como eu falei até anteriormente, as linhas no começo, as linhas de fora estavam um pouquinho mais velozes em alguns pontos, depois a de dentro ficou mais rápida. Eles usavam muito slingshot, né, que o Palmalin comentou e muito, tanto na 250 quanto na 450 fez total diferença. Às vezes a linha no começo por dentro era um pouquinho mais rápida, depois ela fazia buraco, detonou, já era, não tinha como ser rápido, né? O piloto encurtava o caminho, porém saía para uma subida parado, não tinha velocidade. Então, Adamo, todos os três primeiros ali aprenderam muito e rápido, né? Perderam posições, eles, começou a seguir, ver onde os pilotos estavam mais rápido, onde que mudou, aplicaram e andaram para frente, né? Adamo foi um pouquinho mais experiente, conseguiu aplicar a ultrapassagem no Tristan Thibault quase na parte final da bateria ali, o Thibault se atrapalha um pouquinho no retardatário, o Adamo aproveita a primeira oportunidade, ele já vem no decidão, põe numa canaleta do meio, o Thibault até perde um pouco a tangência por causa do retardatário, dá uma paradinha, já o Adamo sai na frente. Então, você vê, detalhezinho o quão extraterrestres os caras são, né? Eles estão andando uma pista super técnica e tudo, e ao mesmo tempo eles estão prestando atenção aonde que a pista tá melhorando. Puta, começou a ficar muito difícil aqui, já começa a achar uma linha, onde o pessoal tá passando diferente, onde criou uma linha. Então, tem que tirar o chapéu para a qualidade e nível de técnica desses pilotos. Então, a Adamo atacou no final, conseguiu ultrapassagem, Tristan Thibault dá o troco e ele já dá o troco em seguida, né? Como eu falei, se vocês tiverem oportunidade, assistam a segunda bateria, que foi sensacional ali, a troca de posições durante a bateria, os 4 primeiros ali, direto, né? Direto entre termos, né? Mas teve bastante trocas, então foi bem bacana. Lembrando que o Adamo não vence desde 2023, né? Tem uma temporada bem abaixo o ano passado. Não sei exatamente qual era o problema dele. Ele falou que ele prefere esquecer, até na entrevista ele fala que prefere esquecer, que 2024 passou, que agora 2025 ele está bem preparado. Teve o azar na Argentina da moto quebrar na primeira bateria e já se recuperou no campeonato. Vamos falar no final ali da pontuação. Já está na briga pelo campeonato novamente. Lembrando, novamente, né? Pela 15ª vez que estou falando, faltam 17 etapas. Tem muita água para rolar ainda. Agora falando de Tristan Thibault, que andou e andou muito, teve atitude, né? Venceu no sábado. No domingo, a primeira bateria não conseguiu render muito. Ali judiou entre termos, né? Mas foi melhor que o Kaideof, que chega a se aproximar dele, mas ele avança, faz um quarto, o Kaideof faz sexto na primeira bateria. E na segunda ele não larga bem, né? Não larga ali nos dois primeiros, mas ele vem de trás, de quinto, sexto, ganhando posições. Vai indo, vai aprender. Isso que é o lado bom de quando você larga atrás, né? E a pista dá condições de você trocar linha, a pista vamos dizer assim, estava cedendo bastante. Então, como a pista não estava tão detonada, eles não prepararam tão bem por causa da previsão de chuva, então a pista ia modelando muito rápido, ia trocando as linhas, né? Então, tanto o Liam Everts usou isso a favor, como o Tristan Thibault foi vendo, né? O cara tá fazendo ali é mais rápido, ele já vai testando, né? Principalmente o piloto que tá atrás, não estava sendo atacado, aplicou as ultrapassagens, né, em todos os pilotos, liderou ali, o Adamo se aproximou ali, o retardatário atrapalhou ele um pouquinho, mas ele botou, vamos dizer assim, foi até a chegada empurrando o Adamo, não conseguiu a vitória, mas está, vamos dizer assim, mostrando uma reação no campeonato. Ele que é o principal piloto da Yamaha, da equipe oficial da 250, é a aposta da Yamaha, então vamos ver, e a gente espera que ele tenha ótimos resultados aí para não deixar o domínio da KTM Husqvarna na temporada. O Thibault e o Adamo, né, eles tinham que se bater na subida, depois da mesa descida ali na curva, as canaletas se encontram, não sei se o Adamo perde equilíbrio, as duas motos batem, os dois pilotos que se olham
e sobem acelerando com tudo. Então, você vê como os meninos estavam com a faca atravessada no dente ali. Foi uma bateria de tirar o chapéu. Agora falar dos, vamos dizer assim, de pilotos que chamaram a atenção nessa etapa. McLaren, que é o piloto oficial número 8 da Triumph, não tem feito boas largadas, mas é um piloto que tem ganhado muito rendimento no final das baterias, né? No sábado ele veio de trás, chega a passar até o Adamo, termina colado no Everest, quase passa o Everest. Na primeira bateria também ele vem de trás, ganhando posições ali, chega a se aproximar até do Kai de Wolf. Então é um piloto que às vezes é um detalhezinho, né? Para ele está faltando só a largada, na minha opinião, para ele atingir um bom resultado ou até mesmo um pódio aí. Lembrando que a Triumph é considerada uma das melhores 250 da temporada passada. Outro piloto é Carlos Valks, o holandês que já foi campeão mundial europeu, o mundial na 125, e o ano passado foi terceiro no europeu de motocross e é o melhor piloto aí que tem se destacado entre os 3 primeiros ali da temporada passada, né, que migraram para MX2. Já fez um quarto na primeira bateria na Argentina. Vamos dizer assim, acredito que na próxima temporada a gente vai ver ele debaixo da tenda de uma equipe oficial, né? Lembrando que ele não tem o patrocínio de uma equipe oficial, ele anda de KTM, com o apoio da KTM, mas não é oficial. Então é um piloto que tem aberto muitos olhos de vários pilotos, foi campeão britânico na temporada passada, na última etapa ali, foi brigando com os pilotos Tom Sear e o outro americano que eu esqueci o nome, que corria. Então, vamos dizer assim, é um piloto que vai abrir muitos olhos aí. Um piloto que teve bem abaixo foi Matiz Valin, que é o piloto oficial Kawasaki na 250. Andou muito bem nas 2 primeiras etapas, mas na segunda etapa acabou machucando um pouco o pulso, magoar. Nessa etapa foi bem abaixo, não fez boas largadas, não conseguiu um bom rendimento, né? Na segunda ele até sai em segundo ou terceiro, mas logo vai caindo no pelotão. Então, o Carlos Valks vamos dizer assim, ele, o Valério Lata e o Max Valin são do europeu da temporada passada. Outro piloto que chamou atenção no Mundial das Nações ano passado foi Jesus, é o sobrenome dele, esqueci o primeiro nome, número 47 na 250. Fez o role shot tanto no sábado quanto no domingo. Na primeira bateria ele liderou 10 minutos ali e de repente, caiu o rendimento. Parece que está com um machucado no ombro, não tem conseguido treinar, porém, às vezes também a intensidade, o nervosismo, tá brigando com o pelotão ali, desgasta e mina muito a parte física. E chega na parte final, acaba sofrendo ali, como eu falei, ficou 11º na primeira bateria. Então, você largar e ficar no pelotão ali, tem que tirar o chapéu. Mostra o quão bom que você é. Não é só largar e dar 2 voltas. Se manter ali, tem que ser muito extraterrestre. Na etapa, André Adamo venceu, Simon Langafern em segundo, terceiro Tristan Thibault, quarto Liam Everts, quinto Kai de Wolf, que teve o abandono no sábado também. Então no campeonato embolou tudo, Liam Everts segue líder do campeonato, 135 pontos, Simon Langafern, que tinha perdido uma pontuação na segunda etapa, alguns pontos, se recuperou, é o segundo com 132 pontos, 3 pontos atrás. Kai de Wolf terceiro com 130 pontos, está na briga do campeonato, apesar de ter quebrado no sábado. André Adamo se recuperou na pontuação, está com 11 pontos atrás, lembrando que ele quebrou a moto na primeira etapa na Argentina, não fez nenhum ponto, então já se ergueu no campeonato aí. Quinto lugar, Tristan Thibault, que teve a primeira etapa, foi horrível, com 111 pontos, 24 pontos atrás. Sexto lugar, Sasha Kunin, que teve esses super tombos aí, como vocês viram, mas, como eu falei, tem muita água para rolar, 34 pontos atrás. Agora vamos falar da 450, né? Várias coisas me chamaram a atenção na 450, vai falar, primeiro, Maxime Renault, o líder do campeonato na primeira etapa, venceu tudo. Na segunda etapa andou bem abaixo e na terceira também, né? Eu falei, mas como o cara sentiu a pressão, isso, aquilo e tal, ele já foi campeão mundial na 2, o cara tava andando com os dedos quebrados, né? Não era o Yoshimoda, mas o cara quebrou os 2 dedos do metacarpo aqui da mão direita, do acelerador, né? Pra piorar, né? Que a gente tem que ficar mexendo, se fosse da mão esquerda, acho que seria muito mais fácil. Então, tá aí o porquê das
dos resultados bem abaixo dele, não teve boas largadas também, então isso já judiou mais ainda dele, mas segue em terceiro no campeonato, brigando aí tendo chance, né? Salvou alguns pontos importantes para a luta do campeonato, como ele mesmo falou, né? Tem muito chão para muita bateria para rolar ainda. Então segue o porquê aí do piloto ter tido os resultados bem abaixo nas últimas etapas. Ele quebrou mão na terça-feira, quarta ou quinta ele operou, sexta-feira ele estava na Espanha para correr. Então tem que tirar o chapéu para esses extraterrestres aí, pilotos do Mundial de Motocross. Os sinais, né, que os mecânicos fazem, treinadores, essas coisas, né? E o De Carli, né, o dono da equipe De Carli Racing, KTM, Red Bull, que é o Sasha Kunin, Lucas Kunin e o Simon Lingenfeldt, ele aparece na transmissão, né, mostrando o sinal pro Lucas Kunin, troca de marcha, né? Meu irmão usa muito esse movimento também comigo, então foi até engraçado ver, né? Eu falei, como é uma linguagem universal, vamos dizer assim, do motocross, né? Gustavo Ren, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, ele foi lá também, ele foi treinar com o Ryan Hills. E o Ryan Hills fala a mesma coisa, é muito fácil, apesar de ele não falar muito bem o inglês, é muito fácil dele entender o que precisa ser feito, né? Sinais, essas coisas que o piloto já pega na hora. Então, essa linguagem aí foi bem bacana. Outra coisa foi Romain Febvre. Ele tem atitudes diferentes com o mecânico, assim, né? Atitudes não, mas o mecânico mostra quantas voltas faltam, né? 15 voltas, 16 voltas, 13 voltas. Ele vai diminuindo conforme a prova vai rolando, né? Normalmente eu trabalho ao contrário. Às vezes eu gosto de trabalhar 20 minutos, receber a placa de 20 minutos e depois eu recebo 5 voltas pro final, 6 voltas pro final, e aí o pau tora nas últimas voltas. Então, para você entender como cada piloto tem uma estratégia, um sistema de treinamento, o Romain Febvre usa esse. Falando do Romain Febvre, igual eu falei na MX1, o Maxime Renault andou com 2 dedos quebrados e ele andou com a boca estourada, né? No treino de sábado ele toma uma super pedrada, né? Ele até fala que pensa que quebrou o dente, tão dolorido que tá. Parece no vídeo aí para vocês, ele secando a boca, tudo mais. Então mostra o quão super-homem esses caras são, né? Extraterrestres por estar andando assim mesmo. É horrível, né? A pista era praticamente branca, vou mostrar para vocês ali alguns pedaços. Eu me lembro de quando eu fui pro Nações na França, em Ernée, a gente foi treinar próximo, a gente foi treinar, a pista era branca, assim, só dá pra ver só as pedras. Então você saber onde botar a moto, andar apoiando, é super importante, porque às vezes eu queria cruzar, quando tava treinando lá, eu queria fazer umas linhas novas ou outras linhas, a moto pegava nas pedras e escorregava, então tinha que andar o tempo inteiro meio que apoiando, senão a moto escorregava e te botava no chão sem você perceber, né? Até o Palmalin comenta muito que quando começa a chover, principalmente choveu nas duas da MX1, que a pista começa a ficar escorregadia, isso, aquilo. Então, um movimento errado, um equilíbrio diferente, vai forçar mais o pneu, a moto vai escapar. Então, ser constante e não cometer erros é essencial nesse estilo de pista, que é muito normal na França. Agora, falando dos resultados do Romain Febvre, teve, vamos dizer assim, como eu falei falar dos dois principais pilotos da 450. Da 250, o pelotão tá muito monótono, as coisas estavam muito monótonas, né? Mas depois, na segunda bateria, teve bastante troca. Na 450, Tim Gajser e Romain Febvre são os pilotos que não largam tão bem, mas recuperam o pelotão. Eles têm a técnica, a diferença, eles conseguem se recuperar no pelotão, né? Na segunda bateria, foi nítido isso daí, né? O Tim Gajser larga um pouquinho melhor, mas se livra mais rápido que o Febvre e assume a liderança, depois só administra. E o Febvre sofre um pouquinho mais, mas é piloto que, vamos dizer assim, os outros pilotos manteve ali, um ganha uma posição, 2 posições no máximo, esses caras saem de sétimo para segundo, primeiro. Então, e o mais engraçado não, o grandioso que mostra o Tim Gajser é a facilidade que ele faz, principalmente nas primeiras voltas, onde os pilotos estão super concentrados, super técnicos, né? Energia lá em cima, a parte física lá em cima, praticamente todos os pilotos ali, 99,9% aguenta 30 minutos de mão no fundo sem olhar para trás. Então, ele consegue ainda fazer a diferença, principalmente nas primeiras voltas. O Romain Febvre só sofreu um pouquinho mais. Na primeira bateria, tentou um ataque na parte final no Tim Gajser. O Tim Gajser se atrapalhou um pouco, o Sérgio Tales até comentou, mas conseguiu segurar e vencer. E na segunda bateria foi bem mais fácil. Quando o Febvre se livra do pelotão, tinha uma diferença de 6 segundos, mas não sei se faltou gás ou ele não tinha ritmo, o gás ia chegar a aumentar até a diferença, né? Então, mostra aí a diferença vamos dizer assim, igual eu falei, na 250 não tem nenhum piloto que consiga fazer o que esses dois pilotos
tem feito, né? O Maxime Renaux também é um piloto que com certeza conseguiria fazer isso pela preparação dele. A gente espera que na etapa de Sardinha, na próxima, na areia, ele consiga se sobressair e se recuperar na pontuação. Andou, teve uma boa evolução, né? Venceu no sábado, até engraçado ele comemorando, parece uma criança batendo a mão, assim, né? A vitória na classificatória. Até o Tim Geiser para, eles são bem amigos, né? O Tim Geiser e ele, né? A temporada passada eles treinavam juntos, o Lucas ficou um tempo treinando com o Tim Geiser. E mostra a evolução, né? Machucou os 2 pulsos, tem andado com os braces nos pulsos, né? Para provavelmente ter mais estabilidade, não judiar tanto. E tem mostrado uma evolução, né? Fez 2 terceiros essa etapa, começou a mostrar uma constância, venceu no sábado. Com certeza é um piloto aí que em breve, vamos dizer assim, na quarta não, mas na quinta, sexta etapa, não se sintam surpresos se ele vencer pelo menos uma bateria no domingo, né? Pontos que me chamaram a atenção dessa etapa foi a Ducati. A Ducati, eu não sei o que eles fazem, o que eles dão para os pilotos dele pro domingo. Que sábado, tanto na Argentina quanto nessa etapa, os pilotos estavam lá de 10º a 15º brigando, né? Tanto na corrida classificatória e nos treinos. No domingo, os caras vão lá e mandam a largada e brigam com o pelotão da frente. Principalmente Matias Guadagnini, que tem levado o nome mais forte, né? Tem obtido resultados bem expressivos aí, fez um quarto, um sétimo, um quarto na geral, né? Fez um quarto na geral na etapa da Argentina. Então tem mostrado, vamos dizer assim, uma boa evolução. A gente queria saber o que eles têm feito de sábado para domingo. Talvez é somente a largada, ou tem acontecido outras coisas também aí, um acerto de um dia para o outro, tem arriscado. Então, até entrevista no meio da bateria, Marco Madi, que é o chefe de equipe, fala, né, que o Mattia Guadagnini tem se sentido muito, muito bem com a moto, tudo, fez boas largadas, se botou numa boa posição e obteve bons resultados. Já o James Sear, que era tá tendo os resultados do Mattia Guadagnini, tá brigando com o pelotão da frente, tá tendo bastante dificuldade com o acerto da moto, com ele mesmo, confiança, então eles entendem que vai ser um processo mais lento com ele, talvez às vezes pode ter se machucado, alguma coisa assim, o pessoal deixa bem abaixo, mas com certeza a gente pode esperar melhores resultados do Jimmy Stewart, que tem tido resultados bem abaixo nessa temporada com a Ducati, né? Lembrando que a Ducati é uma moto nova, eles estavam tendo um pouco de problema com o desenvolvimento do motor da moto, o resto da moto parece ser muito boa, mas parece eles ter acertado esse desenvolvimento aí, a moto tem tido ótimos resultados. Agora falando do Isaac Gifting, né, que é o piloto da JK Yamaha, que normalmente dá apoio para o Brasil nos motocross das nações, é uma equipe privada da Itália e ele tem tido já surpreendido, já surpreendeu na pré-temporada com bons resultados, tem feito boas largadas, né? Brigaram com o pelotão da frente. Acho que na etapa da Espanha, o Tim Geiser chega a derrubar ele, dá uma porrada nele na classificatória. E nessa etapa ele joga duro com o Tim Geiser, né? Até o Palmolin fala sobre isso, né? E aí aparece na GoPro, depois vou tentar botar o vídeo para vocês aí, o Tim Geiser berrando para ele sair da frente, ou fechou ele, né? E ele chega a dar um totó no Tim Geiser também, então ele tem jogado duro, não só por causa disso, tem obtido ótimos resultados. A primeira bateria caiu, ficou para fora da pista ali numa sessão, acho que abandonou, mas na segunda bateria andou e andou bem ali, brigando com os 7 primeiros, tem obtido ótimos resultados, lembrando que ele não tem apoio de nenhuma fábrica, né? Assim, vamos dizer assim, não tem equipamento oficial nenhum, então, mas tem obtido ótimos resultados o piloto da Suécia. Outro piloto que chamou a atenção foi pelo tombo Paul Jonas. Na primeira bateria, né, o Guadagnini, ele vai cruzar o Guadagnini para tentar uma ultrapassagem e acaba acertando a traseira, quebra o paralama. Por que eu falo isso? Porque uma vez já quebrei o paralama treinando e eu não consegui mais treinar. Era meu ponto de referência, eu perdia, não conseguia fazer as canaletas, essas coisas. E eu não achei engraçado, né? Fiquei prestando atenção, o cara levantou e conseguiu manter o ritmo, né? Então, às vezes eu olho muito pro chão, eu usava o paralama como referência, ou talvez o Paul Jonas não. Mas fica, vamos dizer assim, até engraçado ter quebrado o paralama logo na batida, né? Outro piloto que chamou a atenção foi esqueci o nome do piloto, mas vou mostrar o vídeo, estoura a tampa do radiador, né? Queima todo o piloto, né? Imagina a temperatura que a moto tava. Já aconteceu comigo de oitentinha, de cair a tampa, não mal fechar ou esquecer, daí a água vem quente, dá aquela queimadinha, mas ali saiu uma fumaceira em cima do cara, com certeza deve ter machucado um pouquinho ou queimado um pouquinho o piloto.
Agora, 2 pontos interessantes também foi o piloto número 300, Ludwig, que fez o hole shot na primeira bateria, mas logo já perde algumas posições, porém ele briga entre os 10 primeiros por mais de 20 minutos, né? 22, 23, ali até o pelotão, ele briga com o pelotão ali do 8º ao 10º, né? Então tem que tirar o chapéu, piloto privado, que fez 2 ótimas largadas, na segunda também ele fez, só que eu não sei qual lugar ele ficou, porém o que chamou a atenção é isso daí, o cara fazer uma largada é uma coisa, mas você se manter entre os 10 primeiros da 450, onde só tem cobra criada ali, meu amigo, tem que tirar o chapéu e dar os parabéns pro piloto. Outro piloto que chamou também atenção é o piloto vizinho ali, né, da Suíça, o Valentin Guillot, que é o piloto privado, né? Ele que não andou, né? Estava presente, correu no sábado, no domingo ele não correu para poupar as peças, ele disse, e a moto para o resto da temporada. Como ele está no projeto privado ali, então às vezes o dinheiro é contado, essas coisas, então ele não alinhou na outra etapa. Nessa etapa, a primeira vez ele fez um 7º, andou muito, na segunda bateria ele não conseguiu um bom resultado, mas lembrando que ele fez um 5º na etapa da Argentina na segunda bateria, então por mais que seja privado, a gente às vezes pensa, né, vê o cara lá embaixo da carreta, da tenda, isso e aquilo, toda aquelas coisas, e não faz muita diferença, meu amigo. O que vai fazer diferença é você ter um bom equipamento, você tá bem preparado, um bom equipamento eu digo de moto, né, bem preparado e conseguir seguir a tua rotina, né? Por mais que você esteja, ele tava de van e barraca, você vai pro hotel, descansa, não que acho que os pilotos mundial também não dormem nas carretas, então o cara consegue fazer a rotina dele, tem a moto do jeito que ele quer, tudo, tá feliz, meu amigo? Não precisa de carreta, não precisa de nada. Vai atingir os resultados. A estrutura nessas horas não conta muito no dia de corrida, beleza? Fica a dica para vocês aí que pensa que tá na carreta, isso, aquilo, vai fazer diferença. Não, não vai. Talvez um ânimo, uma motivação a mais. Tirando isso, nada. No resultado da etapa, Tim Gajser ganhou as 2 baterias, Romain Fabio fez 2 segundos e Lucas Koenig 2 terceiros. Quarto lugar ficou com Matias Guadagnini e quinto com Paul Jonas. No campeonato, Tim Gajser, que andou muito nessa etapa, igual eu falei, é o cara que consegue se livrar rápido do pelotão, ganhou as últimas 4 baterias, 167 pontos, 29 pontos atrás, na frente de Romain Febvre. Maxime Renaux, 121 pontos, tá com 46 pontos, quase uma etapa atrás, mas como eu falei, não tem nada perdido. Toda etapa são 60 pontos em jogo. Lucas Koenig assumiu a 4ª posição com 107, 60 pontos atrás, e Klengon Nehoff 107 também em 5º. Então, como eu falei, tem muita coisa para acontecer, muita água para rolar. Então, vamos ver o que acontece nas próximas etapas. A gente espera que o Lucas Koenig melhore mais um pouco, e o Maxime Renaux também. Eles são pilotos que andam muito bem na areia, então a gente espera ver uma ótima prova na areia na Sardenha. Lembrando que muitos pilotos fizeram pré-temporada nessa pista, então o bicho vai pegar. Não deixe de curtir o vídeo, fortalecer a firma, já seguir o canal para você não perder nenhum conteúdo. Eu sempre trago umas coisinhas em cada vídeo, então é super importante você acompanhar o vídeo aí, técnicas, uma dica disso, uma dica daquilo, desde alimentação, salto, essas coisas. Então, fica a dica para vocês aí, mais uma dica, a gente se vê nas pistas. Essa semana ainda vou estar soltando o Fofocross do BRMX, a KTM vai lançar, hoje vai fazer o lançamento da equipe, então a equipe Kawasaki vai rolar, então a gente vai saber praticamente tudo que está acontecendo, quais são os pilotos. A Honda já mostrou as suas cartas para a temporada 2025, então muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê nas pistas. Valeu!